Bom dia, irmãos, bem-vindos a mais uma EBD, nestas circunstâncias, não é? da nossa casa. Nós hoje vamos estudar a palavra do Senhor em Deuteronômio, vamos continuar a estudar Deuteronômio, mas antes de o fazer vamos ter uma palavra de oração, vamos orar. Querido Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, pelo teu cuidado, pelo teu amor para connosco, pela noite também que nos deste descanso. E agora, Senhor, neste novo dia, que tu nos prepares, Senhor, com os nossos corações, as nossas mentes, para a tua palavra, para o estudo da tua palavra, Senhor. Ajuda-nos, dirige-nos, vai realmente à nossa frente, Senhor, neste tempo tão difícil, Senhor, também para cada um de nós. Vem estar com os irmãos em qualquer lugar onde estejam, Senhor, que tu os protejas, tu os dirijas e em tudo, Senhor, contamos com a tua direção, Senhor. Nós, querido Deus, nós oramos em nome do nosso amado Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Amém. Então vamos a mais um texto. Eu vou tentar aqui compartilhar aqui o quadro para que os irmãos também possam ver aí em casa. Então a nossa lição tem por título Revelado, é a lição número 11, já estamos quase a acabar a nossa revista e o texto é Deuteronômio 18, 15 a 22. E vamos partir para o estudo então da palavra do Senhor. O Senhor teu Deus te despertará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, como eu a ele ouvis. Então Moisés continua, não é, este resumo, realmente Deuteronômio, não é? É um livro bem interessante da palavra do Senhor. Depois que acontecerá, não é, a morte de Moisés, já anunciada pelo Senhor, havia também a necessidade de Deus se revelar ao seu povo. Por isso o Senhor iria também criar uma instituição nova, a instituição profética. Os profetas são os encarregados de continuar a obra de Moisés e de dar a conhecer a Israel a vontade de Deus. Nós podemos ver isso, por exemplo, em Êxodo, capítulo 1, versículo 33, capítulo 1, em que o Senhor começa a dar a direção, não é, do seu povo para Moisés. Disse mais o Senhor a Moisés: vai, sobe daqui tu e o povo que fizeste subir da terra do Egito, à terra que jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: à tua semente a darei. Números também nos fala, Números 12, 6 a 8, e disse: ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós houver profeta, eu, o Senhor, em visão a ele, me farei conhecer, ou em sonhos falarei com ele. Não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele, e de vista, e não por figuras, pois ele vê a semelhança do Senhor. Porque, pois, não tivestes temor de falar contra o meu servo, contra Moisés. Portanto, aqui, nós lembram-se, há pouco tempo estivemos a estudar números, não é? E aqui nesta passagem também fala que realmente o Senhor tinha escolhido como profeta e em sonhos falava a Moisés. Mais uma passagem em Jeremias 7:25 que fala da providência também do Senhor aos profetas. Desde o dia em que vossos pais saíram da terra do Egito até hoje, enviei-vos todos os meus servos, os profetas, todos os dias, madrugando e enviando-vos. Aqui também o profeta Jeremias. Deuteronômio 34, bem lá para o final do capítulo, nós estamos quase a chegar lá, no versículo 10, diz-nos também: e nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, a quem o Senhor conhecera face a face. Interessante, não é? A aproximação que realmente tão grande que Moisés tinha com Deus, Deus tinha providenciado isso mesmo. Então nós vemos aqui que também a contrastar com a adivinhação dos pagãos, e isso nós podemos ver em Deuteronômio aqui 18, no capítulo 18, ainda também, mas nos versículos anteriores a este que nós estamos a estudar, que o Senhor teve esta preocupação para com o povo. Deixar sempre alguém que dirigisse o povo junto daqueles povos pagãos, não é? O Senhor tinha mandado destruir os povos, aliás, vai
tinha mandado destruir os povos, mas infelizmente nós sabemos que assim não foi. O povo de Israel fracassou e não destruiu aqueles povos, e aí vieram consequências muito nefastas que duram, não é? Como os irmãos veem nas notícias, até ao dia de hoje. Diz assim o Senhor: quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daquelas nações. Entre ti se não achará quem faça passar pelo fogo o seu filho ou sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador de encantamentos, nem quem consulte um espírito adivinhante, nem mágico, nem quem consulte os mortos, pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor, e por estas abominações o Senhor teu Deus as lança fora de diante de ti. Moisés, podemos dizer que descreve o papel a desempenhar pelo verdadeiro profeta, que seria muito diferente, não é? Destes supostos profetas, não é? Que habitavam nestas terras, que dirigiam estes povos na idolatria, não é? E no sacrifício até de vidas humanas. Um verdadeiro profeta seria um irmão, portanto seria um israelita, nunca poderia ser um estrangeiro ou um pagão. Seria um mediador, seria um mensageiro que iria continuar a revelar a palavra de Deus ao seu povo. Os profetas desde Samuel a Malaquias possuíam realmente estas características, não é? Mas só até certo grau, pois só em Jesus Cristo, esta perdição que Moisés faz aqui, foi realmente cumprida. Pela descrição, ou até as palavras empregues por Moisés, reparem que é o singular, um profeta, a ele ouvirás. Também podemos aqui ver que Moisés aponta o ideal, o profeta ideal, e anuncia também o Messias. É interessante aqui também a palavra, não é? Uma expressão que nós podemos ver aqui neste versículo 15, como eu, não é? O Senhor teu Deus te despertará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, como eu. Depois vamos falar também um pouco a ele ouvirás, mas como eu. É interessante como, tanto na vida como na missão que desempenhou, Moisés foi a personificação, digamos assim, do Senhor Jesus Cristo. Era como se fosse um anúncio, não é? Pois como ele, também salvaram-lhe a vida quando ele era criança. Ele renunciou a um trono para partilhar a sorte dos seus irmãos. Finalmente, como ele, tornou-se também guia da salvação de Israel. Vamos ver alguns textos em que nos mostra a sua fidelidade, a sua mansidão, o estar cheio de amor e compaixão, ser também um poderoso intercessor ou intercessor pelo seu povo. E vemos que ele falou, como vimos há pouco, face a face com Deus. Irradiou a glória do Senhor. E tal como Jesus foi um profeta, não é? Poderoso em palavras e palavras, foi também um anunciador da vontade de Deus. Foi o mediador da aliança. E finalmente, chefe e guia do seu povo. A diferença principal é que Moisés era um simples homem, ao passo que Jesus era o Filho de Deus. Vamos então ver alguns textos. Ele foi fiel, Hebreus 3:2 diz-nos isso, sendo fiel ao que o constituiu, como também o foi Moisés em toda a sua casa. Números 12:3 nos fala que ele foi manso, e era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Mateus 11:29, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Diz-nos Jesus, não é? Em Números 27:17, diz que saía diante deles e
que entre diante deles e que os faça sair e que os faça entrar, para que a congregação do Senhor não seja como ovelhas que não têm pastor. Portanto, ele era realmente cheio de compaixão e de amor, não é? pelo povo. Mateus 9,36 nos fala do Senhor Jesus, que vendo a multidão, teve grande compaixão deles, pois andavam desregarrados e errantes como ovelhas que não têm pastor. Ele era também, como nos diz Deuteronômio 9,18, um intercedor pelo povo. Pois ele intercedeu pelo povo de uma forma maravilhosa, como temos visto nestes 2 últimos livros, não é, que nós temos estado a estudar. E eu me lancei perante o Senhor como dantes, 40 dias, 40 noites, não comi pão, não bebi água, por causa de todo o vosso pecado, que haveis pecado, fazendo mal aos olhos do Senhor, para provocar a ira. Não é? Sabemos quanto Moisés tinha resultado deste tempo precioso de oração que passava com o Senhor, não é? Hebreus 7,25 diz assim: portanto, também pode salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo para sempre, para interceder por eles. As palavras referentes ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. 2 Coríntios 3,2 nos fala desse irradiar da glória divina e de face a face com Deus. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, a qual era transitória. Também Lucas 24,19 nos fala acerca de Jesus. E ele lhes perguntou quais, e eles disseram: as que dizem respeito a Jesus Nazareno, que foi varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Deuteronômio 6,1. Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor vosso Deus para vos ensinar, para que os fizesseis na terra a que passais a possuir. Apocalipse 1,1, que nos fala da revelação, o anunciador da palavra de Deus, a revelação da palavra do Senhor Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. Portanto, aqui anunciador, não é? Das palavras do Senhor. Deuteronômio 29,1, que fala mediador da aliança, estas são as palavras do concerto que o Senhor ordenou a Moisés na terra de Moabe, que fizesse com os filhos de Israel, além do concerto que fizera com eles em Horeb, o Sinai. Hebreus 8, 6 e 7. Mas agora alcançou ele ministério tanto mais excelente, quanto é mediador de um maior concerto, ou melhor concerto, que está confirmado em melhores promessas. Porque se aquele primeiro for irrepreensível, nunca se teria buscado lugar para o segundo. E agora, guia do seu povo, Isaías 55, 3 a 4. Inclinai os ouvidos e vinde a mim, ouvi, e a vossa alma viverá. Porque convosco farei um concerto perpétuo, dando-vos as firmes beneficências de Davi. E eis que eu o dei como testemunho aos povos, como príncipe e governador dos povos. Realmente, não é, irmãos, vemos que a vinda também do Senhor Jesus à Terra foi então um plano de Deus, não é? Já aqui vislumbrado através de Moisés, e veio procurar e salvar todos os que creem nele. Lucas 19:10. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então, nós vemos que foram estas as palavras do povo do Senhor diante de Moisés, no versículo 16. Conforme tudo o que pediste ao Senhor teu Deus em Horeb, no dia da congregação, dizendo: não ouvirei mais a voz do Senhor meu Deus, nem mais verei este grande fogo,
para que não morra. Então, neste versículo 16, não é? Nós vemos aqui o relembrar das palavras que Moisés faz, do que o povo tinham dito, não é? Noutra passagem, em Deuteronômio 9:10, fala-nos desse episódio, não é? Em que o Senhor tinha acabado de dar as tábuas da pedra, escritas com o dedo de Deus, estava na passagem, e nelas tinha escrito conforme todas aquelas palavras que o Senhor tinha falado convosco no monte, no meio do fogo, no dia da congregação. Aí disseram a Moisés, Êxodo 20:19, fala tu conosco e ouviremos, e não fale Deus conosco, para que não morramos. Hebreus 12:19 e 20 fala-nos acerca desta passagem, deste episódio, de uma maneira bem poderosa. Diz assim: e ao sonido da trombeta e à voz das palavras, a qual os que a ouviram pediram que se lhe não falasse mais. Diz não falasse mais, porque não podiam suportar o que se lhes mandava. Se até um animal tocar no monte, será apedrejado. Deuteronômio 5:25-27. Agora, pois, porque morreríamos, pois este grande fogo nos consumiria. Se ainda mais ouvíssemos a voz do Senhor, nosso Deus, nós iríamos morrer. Porque quem há de toda a carne que ouviu a voz do Deus vivente, falando no meio do fogo, como nós, e ficou vivo? Chega-te tu, Moisés, não é? E ouve tudo o que disser o Senhor nosso Deus. E tu nos dirás tudo o que te disser o Senhor nosso Deus, e o ouviremos e o faremos. Portanto, estas foram as palavras do povo, não é? Aqui recordadas por Moisés. Passamos agora ao versículo 17, que foi a reação do povo a estas palavras, não é? Pois o Senhor achou por bem, diz mesmo o versículo, então o Senhor me disse, bem falaram naquilo que disseram. É realmente, não é? Nós vermos aqui que Deus conhecia, não é? Deus conhece todas as coisas, Deus conhecia tão bem o coração daquele povo e porque é que eles estavam a ter esta reação, não é? Eles estavam realmente amedrontados pelo poder e majestade do Senhor e pediram, então, a Moisés que ele fosse um mediador. E o Senhor concedeu que assim fosse. Reparem que Hebreus, nós vimos há pouco, 12:18-20, especialmente aqui o versículo 20, diz que não podiam suportar, não é? Até o próprio Moisés diz, estou todo assombrado e tremendo. Não fazemos ideia, não é? Do que é estar perante a glória do Senhor, a majestade do Senhor. Eles tiveram tiveram o vislumbre disso, não é? Tiveram essa presença. E por isso nós podemos ver o quanto é, digamos assim, a santidade do Senhor, não é? E que o nosso pecado nos impede de nos aproximarmos de Deus, não é? Porque Ele é santo, santo. E só conseguimos fazer, só nós podemos chegar até Deus, só por Jesus, não é? Que é esse mediador, não como Moisés, mas um mediador perfeito. E é através dele que podemos encontrar a aceitação aos olhos do Senhor. Vamos à nossa primeira pergunta. O que é que a nossa necessidade de ter um mediador entre nós e Deus revela acerca da natureza do pecado? Vamos colocar aqui a pergunta. O que é que a nossa necessidade de ter um mediador entre nós e Deus revela acerca da natureza do pecado? Vamos fazer aqui uma pausa e os irmãos, como sempre, vão participar respondendo nesta pergunta através do WhatsApp e vamos assim no nosso grupo debater um pouco esta questão. Até já. Então vamos continuar. Ficamos no versículo 17. Vamos para o versículo 18. Vamos partilhar novamente.
Eis que lhes suscitarei um profeta do meio de seus irmãos, como eu, e porei as minhas palavras na sua boca, e ele lhes falará tudo o que lhe ordenar. Então, vemos o texto, né, que o profeta sairia, eis que lhes do meio dos seus irmãos. Portanto, o profeta seria do povo do Senhor. E quando falava em nome do Senhor, não é? Não dizia as suas próprias palavras. Diz aqui, porei as minhas palavras na sua boca. Não é? Portanto, ele falaria as palavras que Deus lhe dizia, tendo a responsabilidade também, não é, de falar ao povo tudo o que o Senhor lhe tinha dito. Não é? E ele lhes fará tudo o que eu lhe ordenar. Esse era o papel do profeta, não é? Mais uma vez, agora neste verso 18, nós vemos que o Senhor fala a Moisés num profeta. Como podemos saber que ele se referiria a Cristo? Essa é a pergunta que eu faço. Podemos ver, não é? Através da palavra do Senhor. Se nós vimos algumas passagens que falam, em que realmente nos explicam outros irmãos, não é? Chegam a essa interpretação de Moisés, de que Moisés falava mesmo do próprio Senhor Jesus. Aliás, até o Senhor Jesus, não é? Fala disso. Então vamos ver algumas dessas passagens. Deuteronômio 18:15 é a passagem paralela, nós já estudámos no versículo 1, não é? Que nós estudámos hoje, que ele repete, o Senhor teu Deus te despertará um profeta do meio de ti, teus irmãos como eu, a ele ouvireis, a esta promessa. Mas vamos ver, por exemplo, Filipe. Filipe, em João 1,45, fala-nos assim. Filipe achou Nataniel e disse-lhe, havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e os profetas, Jesus de Nazaré, filho de Davi. Portanto, acerca do Senhor Jesus, não é? Atos 3:22, Pedro diz o seguinte, porque Moisés disse, o Senhor vosso Deus levantará de entre vossos irmãos um profeta semelhante a mim, a ele ouvireis em tudo quanto vos disser. Também Estevão, o relato está em Atos 7:37, diz-nos o quê? Este é aquele Moisés que disse aos filhos de Israel, o Senhor, vosso Deus, vos levantará de entre vossos irmãos um profeta como eu, a ele ouvireis. O livro dos Hebreus também faz a referência, Hebreus 3, diz assim, sendo fiel ao que o constituiu, como também foi Moisés em toda a sua casa. Nós já lemos esta passagem há pouco. Porque ele é tido por digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa que tem aquele que edificou. Porque toda a casa é edificada por alguém, mas o que edificou todas as coisas é Deus. Na verdade, Moisés foi fiel em toda a sua casa, como servo, para testemunho das coisas que se haviam de anunciar. Mas Cristo, como filho sobre a sua própria casa, a qual casa somos nós, se tão somente conservarmos firme a confiança e a glória da esperança até ao fim. O próprio Senhor Jesus. Então vamos lá. João 5:46. Porque se vós cresceis em Moisés, crerias em mim, porque de mim escreveu ele. Também João 17:8 nos diz o quê? Porque lhes dei as palavras que tu me deste, e eles as receberam, e têm verdadeiramente conhecido que saí de ti e creram que me enviaste. No capítulo ainda 12, versículo 49, porque eu não tenho falado de mim mesmo, mas o Pai que me enviou, ele me deu mandamento sobre o que hei de dizer e sobre o que hei de falar. Portanto, vemos assim as palavras do próprio aqui, no final já as palavras do próprio Senhor Jesus Cristo testemunhando isto mesmo, não é? Que colocava as palavras na boca, o Senhor colocava as palavras na boca e que ele falava aquilo que vinha do próprio Pai, não é? Vamos ver o versículo 19 agora. Aliás, se nós pensarmos um pouco, voltando atrás nisto mesmo, não é? Nós vemos que o próprio Senhor Jesus, não é? Se refere
esta ligação, digamos assim, que se eu posso falar assim, tão poderosa com o Pai, porque ele em João 10:30 disse mesmo, eu e o Pai somos um, não é? Então, nós vemos neste versículo 18 que o próprio Senhor Jesus, não é, revela o próprio Deus, não é? E aqui Moisés vai falar apontando para o futuro, para esse Senhor Jesus. Vamos ler o versículo 19, vamos seguir assim também a lição. E será que qualquer que não ouvir as minhas palavras, que ele falar em meu nome, eu o requererei dele. Atos 3:23, também diz o seguinte, e acontecerá que toda a alma que não escutar esse profeta será exterminada de entre o povo. Era isto que iria acontecer, não é? A quem não escutar. E é isso, na verdade, que acontece hoje também connosco, não é? Primeiro temos a responsabilidade de ouvir e depois de responder à sua palavra obedecendo, não é? Como vimos na lição do domingo passado. Deus vai pedir responsabilidades. E Deus já tinha mostrado que não tolerava rebeldia, desobediência. Lembremos, por exemplo, o que aconteceu a Arão e o que vai acontecer aqui, até ao próprio Moisés, não é? Impedido pelo Senhor de entrar na terra prometida. Então, os nossos pensamentos, as nossas palavras e ações são conhecidos do Senhor. E se nós não vivermos escutando e obedecendo à sua palavra, já estamos condenados. Jesus é aquele que nos revela o Pai e a sua vontade. Rejeitar, portanto, Jesus, rejeitar as palavras do Senhor nosso Deus, é entrar para a perdição. Aceitar o Senhor Jesus é passar da morte para a vida. Vamos a mais uma pergunta. E ela está já aqui, já coloquei. Como é que os nossos dias, ou como é que nos nossos dias, os crentes podem ser responsabilizados por seguir a mensagem apresentada pelos mensageiros de Deus? Fica aqui a pergunta, os irmãos vão responder também. Então, voltamos para o estudo da Palavra do Senhor e vamos continuar o nosso estudo com o versículo 20. Porém, o profeta que presumir soberbamente de falar alguma palavra em meu nome, que eu lhe não tenho mandado falar, ou o que falar em nome de outros deuses, tal profeta morrerá. Palavras pesadas, não é? Mas tinha que ser assim. Israel teria que ser fiel ao Senhor e não praticar a idolatria. Os falsos profetas que existiam naqueles povos, com outros povos, faziam parte deles, poderiam levar o povo a pecar. E o castigo seria muito duro, seria a morte. Nos nossos dias, infelizmente, nós muitas vezes ouvimos alguns homens e mulheres a falarem que o Senhor lhes disse isto e aquilo em revelação, em sonho. E nós, irmãos, temos que ter cuidado, pois muitos utilizam o nome de Deus em vão para o seu belo prazer, para o seu desejo, para a sua vontade, para se mostrarem mais espirituais do que os outros, ou por algum outro interesse. Muitos, ainda nos dias de hoje, não levam a sério esta advertência. O castigo e a punição é a separação eterna de Deus, é a morte. Irmãos, maior responsabilidade têm aqueles que desempenham o papel de liderança junto do povo do Senhor. Não é? E que esta passagem é bem clara quanto a isso. O profeta que presumir soberbamente de falar alguma palavra em meu nome, portanto, falsos profetas. Não é? Interessante nós vermos aqui, neste versículo 20 também, alguns versículos paralelos
que nos falam acerca dos falsos profetas. Deuteronômio 13, versículo 5. E aquele profeta, o sonhador de sonhos, morrerá, pois falou rebeldia contra o Senhor, vosso Deus, que vos tirou da terra do Egito e vos resgatou da casa da servidão, para vos apartar do caminho que vos ordenou o Senhor, vosso Deus, para andar nele. Assim tirarás o mal do meio de ti. Em Jeremias 14, 14, diz-nos o seguinte: e disse-me o Senhor, os profetas profetizam falsamente em meu nome. Nunca os enviei, nem lhes dei ordem, nem lhes falei. Visão falsa e adivinhação e vaidade e o engano do seu coração são o que eles vos profetizam. Zacarias 13, 3. E será que quando alguém ainda profetizar, seu pai e sua mãe que o geraram lhe dirão: não viverás, porque mentirosamente falaste em nome do Senhor. E o seu pai e sua mãe que o geraram o trespassarão quando profetizar. Deuteronômio, ainda no capítulo 13, nós temos há pouco o versículo 5, mas os versículos 1 a 3 nos fala quando o profeta ou o sonhador de sonhos se levantar no meio de ti e te der um sinal, o prodígio, e suceder o tal prodígio, o sinal ao prodígio, de que te houver falado, dizendo: vamos nós após outros deuses que não conheceste e sirvamos. Não ouvirás as palavras daquele profeta ou sonhador de sonhos, porquanto o Senhor vosso Deus vos prova para saber se amais o Senhor vosso Deus com todo o vosso coração e com toda a vossa alma. Jeremias 2, 28. Os sacerdotes não disseram: onde está o Senhor? E os que tratavam da lei não o conheceram. E os pastores prevaricaram contra mim, e os profetas profetizaram por Baal e andaram após o que é de nenhum proveito. Portanto, temos que realmente ter cuidado, não é? E claro que temos dúvidas, mas como é que nós sabemos, não é? O versículo 21 diz isso mesmo, é? Se disseres no teu coração: como conheceremos a palavra que o Senhor não falou? Como? Então, nós vamos conhecer aquilo que o Senhor disse e aquilo que o Senhor não disse. Por muitas maneiras, nós realmente podemos distinguir os verdadeiros dos falsos profetas. Primeiramente, nós vemos que devem ser profetas do Senhor. Lemos há pouco aquela passagem de Deuteronômio 13, não é? Não ouvirás as palavras daquele profeta ou sonhador de sonhos, porquanto o Senhor vocês vos prova. Portanto, se eles disserem vamos após outros deuses, não é? Portanto, é porque não são profetas do Senhor. É um meio que nós temos também para distinguir. Jeremias 28, 9. Profeta que profetizar paz. Somente quando se cumprir a palavra desse profeta é que será conhecido como aquele a quem o Senhor na verdade enviou. Portanto, cumpriu-se ou não? Vamos ver mais uma passagem. Isaías 8, 20. À lei e ao testemunho. Se eles não falarem segundo esta palavra, nunca verão a alva. Portanto, podemos distinguir também pela palavra, não é? Nunca deixarão de satisfazer, não é? Concordar com a lei do Senhor, com a lei escrita. Mas os falsos profetas, nós temos essa certeza, não é? A palavra do Senhor nos diz isso mesmo, que eles irão continuar a existir até ao fim do mundo. Mateus 24, 11 nos diz isso mesmo. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. 1 João 4, 1 a 3. Amados, não creiais a todo o espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo o espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Todo o espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus, mas este é o espírito do anticristo, o qual já ouviste que há de vir, e eis que já está no mundo. Apocalipse 19, 20. Vemos de quem vem, não é? Esta mentira.
E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizera os sinais, com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no ardente lago de fogo e enxofre. Portanto, irão ter aqui realmente a sua morte, não é? Vamos passar para mais um versículo, o versículo 22, nosso último versículo, não é? Do nosso estudo de hoje. Diz-nos assim a palavra do Senhor. Quando o tal profeta falar em nome do Senhor, e tal palavra se não cumprir, nem suceder assim, esta é a palavra que o Senhor não falou. Com soberba a falou o tal profeta. Não tenhas temor dele. Pois, então, aqui a resposta é do próprio Senhor. E tal palavra não se cumprir. Irmãos, os irmãos sabem, tal como eu, não é? Que no decorrer da história, muitas seitas falsos movimentos religiosos, ou outros movimentos religiosos, têm sido obrigadas a alterar ou a reinterpretar algumas das suas predições, visto não se terem cumprido como esperavam, não é? E aí vemos, não é, esse movimento cíclico, não é, que as enxurradas, digamos assim, de gentes vão atrás desses movimentos, não é? E, infelizmente, ainda há muita gente, não é, que usa o nome do Senhor para enganar as pessoas para seu belo prazer, não é? Então, os próprios sinais e maravilhas que muitas vezes acontecem, temos de ter cuidado com eles. Como disse aquela passagem que nós lemos, que enganarão até a muitos, não é? Então, os próprios sinais e maravilhas por si só não provam que Deus falou. Vamos ver mais três textos que nos falam disso mesmo. Êxodo 7, 11 a 12. E o faraó também chamou os sábios encantadores, e os magos do Egito fizeram também o mesmo com os seus encantamentos. Porque cada um lançou a sua vara e tornaram-se em serpentes, mas a vara de Arão tragou a vara deles. Mateus 7, 22 a 23. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizámos nós em teu nome? E em teu nome não expulsámos demónios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. O próprio Apocalipse, no capítulo 13, e faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu à terra, à vista dos homens. E engana os que habitam na terra, com sinais que lhe foi permitido que fizesse em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizesse uma imagem à besta que recebera a ferida da espada e vivia. Portanto, nós vemos que os próprios sinais e maravilhas acontecem, mas não provam que são de Deus. Um evento sobrenatural vem de Deus quando Ele leva à fé aqueles que o veem, leva à fé no Deus verdadeiro, no nosso Senhor. E é também coerente com a revelação dada a nós nas Sagradas Escrituras. Há uma passagem que todos nós nos lembramos e que vem muitas vezes à nossa mente, não é? Para nós sabermos onde iremos buscar as provas. Examinai as Escrituras. Onde é que está? Atos 17, 11. Diz assim, ora, estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalónica, porque, de bom grado, recebendo a palavra, examinando cada dia nas Escrituras, que se estas coisas eram assim. Não é? Estes foram mais nobres, não é? Foram espertos, foram inteligentes, foram sábios, buscando a sabedoria, buscando a revelação do Senhor na sua palavra. E é isso mesmo, não é? A palavra do Senhor, não é? Se interpreta ela com ela própria.
Vamos a mais uma pergunta? Vamos mais uma perguntazinha para os irmãos responderem em casa e podermos partilhar em direto também no WhatsApp. Como podem os crentes dos nossos dias protegerem-se de pregadores, professores, profetas, que não apresentam a palavra de Deus com integridade e fidelidade? Irmãos, como é que nos podemos proteger então? De pregadores, de professores, de irmãos? Muitas vezes utilizando, não é, como falámos nisso há pouco, a palavra de Deus em vão, não é? Dizem que tiveram este sonho, tiveram aquilo, não é? Para seu proveito próprio, não é? Temos passado por alguns que infelizmente atuam assim. Então, vamos parar um pouco mais e os irmãos podem responder a esta pergunta e depois iremos finalizar também. E vamos voltar para terminar assim a nossa escola bíblica dominical com alguns pontos para nós refletirmos e podermos aplicar na nossa vida. Para refletir e aplicar, o nosso pecado impede-nos de nos aproximarmos de Deus sem Jesus Cristo como nosso mediador. Deus levanta mensageiros que entregam a sua mensagem com fidelidade. Os mensageiros de Deus serão a seu tempo confirmados por Deus. Como pode ajudar as pessoas a saber que Jesus é o único mediador entre Deus e a humanidade? Como pode convencer as pessoas do perigo do pecado? São estas, então, algumas verdades que nós deixamos aqui, algumas aplicações e estas duas perguntas para um pouco de meditação para nós hoje, não é? E vamos terminar esta escola bíblica dominical com uma palavra de oração. Ó Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos mais uma vez pela tua palavra, Senhor, pois ela é viva e eficaz, Senhor, como realmente, como diz a tua palavra, como a espada de dois gumes que penetra, Senhor. Ó Senhor, ajuda-nos, fazendo essa tua vontade sempre na nossa vida, que essa tua palavra penetre em nós e a ação do teu Espírito, Senhor, nos possibilita em cada dia, Pai, que não seja o nosso eu, mas sim a tua vontade a imperar em nós, Pai. Perdoa os nossos pecados, pois eles nos afastam de ti e cegam-nos de maneira que não cheguemos a ti, Senhor. Mas, Pai querido, nós sabemos que o Senhor Jesus foi vitorioso sobre isso tudo, Pai. E nós temos acesso a ti, Pai, pois o nosso pecado está perdoado, Pai. Ajuda-nos em cada momento a não tropeçarmos, Senhor. Dá, Senhor, obreiros também para a tua seara. Fortifica, Senhor, nosso Deus, e protege e dirige aqueles servos que tu já colocaste no trabalho, no campo, Senhor. Que tu continuas a dirigi-los com o teu Santo Espírito, Pai. Ó Senhor. E a nós, continua em nós a fazer a tua vontade, para que fiquemos sempre cada vez mais perto de ti, Senhor. Que tu, Senhor, sejas louvado, engrandecido, que tu sejas sempre adorado, ó Senhor, e dadas glórias ao teu nome, Pai. Nosso Senhor, para todo sempre. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador amado, nós oramos. Amém. Irmãos, então nós ficamos por aqui nesta Escola Bíblica Dominical. Lembrem-se que para a semana nós vamos estudar, deixa-me cá ver aqui se eu consigo pôr, não? Vamos estudar mais um trecho, né, das Sagradas Escrituras e vamos estudar na próxima lição Deuteronômio, capítulo 30, versículo 1 a 10 e depois 19 e 20. Próxima lição
tem por título Escolhido, não é? E será a lição número 12. Que o Senhor nos abençoe, continue a abençoar, não é? Neste domingo de sol, que o Senhor nos continue a abençoar. Vamos agora para um pequeno intervalo e depois, se Deus assim o permitir, estaremos de volta para o culto de adoração, em que todos nós podemos participar também, louvando, adorando ao Senhor, lendo a sua palavra. Vamos fazê-lo nas nossas casas também, neste momento, não é, de dificuldade também. Podem partilhar o vosso telemóvel, por exemplo, com a vossa televisão, e assim podem ver também a ecrã grande, não é? Não se esqueçam disso também. Ok, vamos então ficar por aqui. Até já!